Manuel Martins marcou uma geração no motocross açoriano e acaba de anunciar a sua retirada da modalidade, numa altura em que o grande objetivo seria lutar pelo título regional de motocross em 2014. Manuel Martins, bem-vindo ao Flash Interview. Obrigado. O que é que o levou a anunciar na passada semana o seu abandono do Campeonato dos Açores de Motocross em 2014? De momento posso afirmar que será uma paragem durante 2014, mas provavelmente a seguir à paragem virá a reforma, digamos assim, do motocross para mim. Como já tinha dito, uma das principais razões de sair fora do campeonato absoluto este ano deve-se ao facto da moto nova ainda não estar nos Açores. E a primeira corrida será dentro de 15 dias aproximadamente, e o que me daria muito pouco tempo para fazer a minha pré-época. Gosto e sempre marquei presença nos campeonatos de motocross com objetivos bem definidos, bem delineados, ou seja, lutar pela vitória, seja ela possível ou não. E com a chegada tardia da moto isto seria praticamente impossível. É certo que existem outras possibilidades para treinar, mas nunca será a mesma coisa, uma vez que já há quase 5 anos corro da MX2, passar agora para a classe MX1 e estar pronto em 15 dias para lutar pela vitória e mesmo pelo título absoluto seria algo impossível. Poderia optar fazer a primeira corrida num andamento mais lento, mais conservador, de maneira a papar-me a mim e à moto, para que depois, durante o campeonato, tivesse uma oportunidade no título. Mas isto seria correr atrás do tempo perdido. Já o ano passado o fiz, mas na MX2, porque a cerca de um mês do início do campeonato, o ano passado, não estava previsto a fazer o campeonato todo, apesar de não nunca ter anunciado publicamente. E acabei por fazer a primeira corrida nessas condições, sem condição física, sem preparação alguma, o que me custou muito, e depois levei o ano todo a correr atrás do tempo perdido. Foi extremamente cansativo e desgastante para mim, e apesar de ter sido campeão regional, que me orgulho muito porque comecei por baixo, é um caminho que não o quero fazer de MX1. Gostaria de estar presente na primeira corrida já com tudo ao mais alto nível, e não vou conseguir estar, e por esta razão e alguns motivos pessoais também, como é lógico, preferi abandonar este ano o Campeonato Regional de Motocross. Então, no essencial, para já é um até breve. Para já é um até breve, mas como disse, o facto de ficar agora afastado um ano inteiro do motocross, porque não faço intenções de fazer nenhuma corrida, se bem que tinha dito inicialmente que poderia fazer 1 ou 2 participações no campeonato, mas para já, e tudo indica que isto estará posto de parte. E sendo assim, o facto de estar um ano afastado do motocross, para retomar outra vez em 2015 ou 2016 ainda seria mais difícil. Já são 35 anos de idade, recuperar a forma física depois de estar um ano parado não será fácil. Irei estar logicamente ligado a todo o terreno e aos escalões de formação. Este ano também irei fazer alguns estágios, em princípio em parceria com o Rosinhas Vôlei Clube, mas será complicado regressar, por isso quase certeza que será um ponto final da minha carreira no motocross. Aquele lugar que lá em casa está reservado para o título da MX1 vai continuar reservado? De momento vai continuar reservado, mas a vida dá muitas voltas, é certo. Não está posto de parte, nem fora de hipótese, o meu regresso em 2015 ao motocross, mas isto vai depender e muito dos apoios que tenho tido, nomeadamente do Horácio Silva Garcia e de Eletro Laranjo, que foram eles que me apoiaram durante esses últimos 3 anos. Este ano estavam outra vez prontos para me ajudar. Não é por falta de apoios que não faço motocross este ano, mas sim por maior parte por motivos pessoais. Tenho algumas prioridades agora na minha vida e que preciso pelo menos um ano para as encaminhar no sentido certo. Mas se em 2015 aparecer a oportunidade, apesar da idade já começar a pesar, considero-me uma pessoa com garra suficiente e com força de vontade para conseguir discutir outra vez o título ao mais alto nível, mesmo com os mais jovens que aí estão, que são eles o futuro do motocross. Aliás, são eles que já deveriam estar no topo,
infelizmente para eles, e não existe o Marco Garcia e o Manuel Martins que continuamos a dar carta nas nossas classes, mas pronto, é a altura este ano de dar o lugar aos mais jovens para que eles também possam mostrar o seu valor. São 20 anos de carreira no motocross açoriano. O Manuel ainda lembra-se da sua primeira prova, da sua primeira corrida? A minha primeira corrida, por acaso, tem uma história engraçada, porque quando comecei a andar de moto aos fins de semana, eu tinha que desmontar a minha moto toda para ir andar na terra e depois voltar para que o meu pai não soubesse. Infelizmente fui apanhado em flagrante, na altura, pelo meu pai. Mas depois, com o apoio de alguns amigos do meu pai e da própria modalidade, foi-me emprestado uma moto para fazer uma corrida de motocross. Há experiência, na altura penso eu que foi uma oferta de anos do meu pai de dar uma autorização para fazer uma corrida de motocross. As coisas não correram nada bem, não estava preparado fisicamente, não conhecia a moto, mas quando ganhei-se um gosto pelo desporto e juntamente com o meu pai na altura, penso que durante alguns anos se calhar gostava mais do que o motocross. Foi ele o meu principal motivo de dedicação ao desporto e graças a ele, passado alguns anos, os títulos de todo-terreno e no motocross começaram a aparecer. Ao longo destes anos, e o Manel já falou que ainda atualmente estava com o Marco Garcia a ofuscar, digamos assim, alguns dos jovens valores que nós temos ainda por aí, mas ao longo destes anos o Manuel Martins travou imensas lutas com vários pilotos, com o Marco Garcia, que ainda está atualmente, mas outros que já se afastaram. Com quais recorda com mais saudade grandes lutas e grandes corridas? Nos passados últimos 3 anos tive grandes lutas. No primeiro ano, quando regressei à modalidade, depois de ter estado parado desde 2007, em 2010, quando regressei, havia um jovem chamado Igor Gonzaga, que ainda hoje em dia para mim é um grande valor no motocross. Foi o meu principal adversário. Aliás, ele nas primeiras corridas do campeonato levou sempre vencida sobre mim. Foi na altura que baixei a cabeça e meti as mãos à obra e consegui vencer o campeonato. Em 2011 tive o Ruben Oliveira, que para mim também é um piloto fora de série, uma pessoa que se fosse apoiada e bem encaminhada teria um grande futuro na modalidade, mas acabei por levar de vencida também. E o ano passado tive o Henrique Benevides e o João Ponte, que também andaram um ano todos colados comigo. Digamos que foi das lutas mais giras que tive, quer com um, quer com o outro, com ultrapassagens agressivas, mas dentro da normalidade. Foi um campeonato muito disputado. O Henrique este ano acho que já sobe de classe, na minha opinião é um erro, porque acho que é demasiado jovem e acho que deve-se começar por baixo e não querer dar um passo maior com as pernas, mas é uma opção dele, da família, há que respeitar. Mas o facto foi que nos últimos 4 anos, todos os anos tive um concorrente direto à minha classe que me deu bastante luta e que no ano a seguir abandonava, por isso se calhar o meu afastamento agora poderá permitir a que esses antigos pilotos regressem. Não sei porque é que se afastaram, porque se tivessem continuado teriam boas hipóteses de continuar a lutar e se calhar vencer o título, só que acho que para eles o facto de terem sido vice-campeões desmotivou-os e acabaram por abandonar a modalidade. Isto para mim é um orgulho, porque levei muitos anos para ser campeão e já o sei há alguns anos, e sempre tive concorrentes diretos em que todos eles foram, digamos, ficando pelo caminho e nunca foram capazes de ter, se calhar, a dedicação e o esforço necessário para conseguir, porque são jovens, têm a força necessária, mais do que necessária. Todos eles têm aproximada a idade do atual campeão do mundo, por exemplo, que enquanto eu e o Marco já deveríamos estar reformados há pelo menos 10 anos, mas ainda cá continuamos. Acho que na classe das 450 o mesmo irá suceder, quando no dia que o Marco se retirar, juntamente comigo, já estou de fora. Acho que poderá chamar novos pilotos para o motocross. Acho que as pessoas acabam por começar a ficar um pouco fartas de ver o Marco a ganhar a MX1 e ver o Manel a ganhar a MX2, e acho que acaba por ser uma desmotivação para quem tenta entrar, porque tem sido complicado, aliás impossível nos últimos anos baterem a mim ou o Marco nas nossas classes. Com o meu afastamento abre-se uma porta, esperemos que alguns regressem, porque só assim o campeonato se terá mais interesse. Valores existem, o Manel já citou 3 aqui, há mais certamente.
No entanto, a qualidade dos valores dos pilotos açorianos não corresponde à quantidade. Ainda há muitos poucos pilotos nos Açores a fazerem motocross. Não, e existem um número significativo de pilotos de motocross. O facto de alguns terem abandonado a modalidade deve-se também um bocadinho às custas do desporto, que não é um desporto muito barato, mas principalmente, na minha opinião, porque é um desporto que exige muito do nosso físico e que, infelizmente, as camadas mais jovens hoje em dia estão mais preocupadas em sair à noite ou ir até à praia do que propriamente passar horas no ginásio, horas de corrida, horas em cima da moto. Por trás de qualquer campeão está uma dedicação e um esforço enorme, e se a camada jovem não estiver disposta a fazer isso, dificilmente chegará ao título. O Manel sublinhou que não é por falta de apoios que não participa, mas, por exemplo, há outros pilotos que têm falta de apoios e que provavelmente não estão nas pistas porque não conseguem reunir um budget suficiente para fazer um campeonato. É verdade, mas por outro lado acaba por ser um bocadinho mentira, digamos assim. Passo a explicar. Para lutar por um título, é lógico que nós temos que ter, além das nossas capacidades individuais, nós temos que ter uma estrutura por trás. Eu, graças a Deus, nos últimos anos consegui ter, graças ao Horácio Silva Garcia e à Eletro Laranjo, mas o facto é que também existem muitos pilotos que podem lutar, se calhar, pelo lugar do pódio e meia tabela, que não o fazem, como já disse, por preguiça, por falta de dedicação, porque todos eles, este número de pilotos que estou a falar, passam vários domingos na pista, a treinar, a andar ao fim de semana com os amigos e por aí afora. Ora, se passam os fins de semana na pista a andar ao fim de semana, se vão fazer uns trilhos com os amigos ao fim de semana, o budget é quase o mesmo. Por isso volto a dizer que às vezes é mais por falta de dedicação, porque o motocross exige muito fisicamente. Porque a gasolina que se gasta para andar ao fim de semana é a mesma que se gasta num dia da corrida. Se compramos um pneuzinho novo para andar ao fim de semana com os amigos, é os mesmos pneus novos que iremos comprar para fazer o motocross. Por isso, a realidade é que para lutar por um título, o budget é maior. Mas para andar nas pistas e por vezes fazer boa figura, não é preciso um budget muito grande. Volto a dizer, eu e o Marco somos um exemplo para isso. Nós, quando começámos a fazer o motocross, nós não tínhamos apoio de ninguém. Nós éramos apenas dois miúdos completamente desconhecidos na modalidade, apenas com muita vontade e com muita garra, e em 2-3 anos chegamos ao topo sem qualquer tipo de apoios extraordinários, apenas com o dinheirinho da mesada ou o pouco que o pai ajudava. Por isso, a minha principal, ou acho que a principal razão de não haver mais pilotos neste momento no motocross é precisamente a exigência física que o desporto exige e que os mais jovens, na minha opinião, a maior parte deles não estão preparados para se dedicar a esse desporto desta maneira. No passado mês de outubro, o Marco Garcia esteve aqui no Flash Interview e ele na altura sublinhou que atualmente, pelo menos naquela altura, as organizações praticamente não ouviam os pilotos, nem tão pouco se preocupavam em os ouvir para saber os problemas, o que é que se poderia melhorar. Isso também contribui para o decréscimo do número de pilotos e de participantes? Bom, isto é a opinião de Marco. A minha também é parecida, mas se calhar não tão forte. Não sei se pelo facto de ter o número 1 nas costas, digamos assim, eu acho que o facto das organizações ouvirem-me a mim pessoalmente. O facto é que já há alguns anos para cá tentei criar ou sugerir que houvesse uma associação de pilotos para que nós pudéssemos ser ouvidos todos como um só. Os pilotos também, não se manifestaram muito em tentarem se juntar. Acho que os pilotos, infelizmente, trazem as batalhas da pista para o lado fora da pista, enquanto deveria ser o contrário. No lado fora da pista nós deveríamos estar todos unidos para melhorar a modalidade. É certo que há algumas organizações melhores do que outras, e isso é como tudo. Agora, realmente cá, por exemplo, só este ano finalmente vai ser posta de parte uma das corridas, ou seja, em 6 corridas de campeonato, uma poderá ser descontada. Isso já deveria ter sido feito há vários anos. Há vários anos que eu e o Marcos estamos a batalhar sobre isso, porque uma ida às ilhas, digamos assim, foi a aula ou terceira, é um corte grande no nosso budget. E poderíamos sacrificar uma corrida ou outra, conforme no nosso campeonato estaria em andamento. A organização de motocross, o Rosinhas, terceira, e o Clube Amigo das Motas,
Na altura, uns mais interessados que outros queriam partilhar essa ideia, mas o facto é que nunca foi consumado. Continuo a dizer que faz falta uma associação de pilotos em que haja um porta-voz. Se calhar até poderá ser que aconteça este ano, comigo de lado fora das pistas, se calhar será mais fácil que isto aconteça, porque é importante que as organizações ouçam os pilotos, porque sem os pilotos não haverá motocross, da mesma maneira que sem as organizações também não haverá motocross. Mas os pilotos têm que estar unidos. Aí é que está o grande problema. Posso lhe dizer que, por exemplo, em 2011, em que tive uma luta enorme com o Ruben Oliveira, foi o único ano em 20 anos de carreira em que eu treinava com o meu principal rival. Muita gente achava isto estranho, mas o facto é que, ao treinar com o Ruben, nenhum de nós vai mostrar 100% aquilo que vale nos treinos, como é mais do que lógico. Digamos, mostramos 80% e guardamos aqueles 20% para o dia da corrida para ver quem é o melhor. O facto é que durante 2011, o facto de ter treinado com o Ruben, temos uma ligação muito especial porque fui eu que o iniciei no motocross e dá-me gozo, orgulho ter um aluno meu do motocross a lutar comigo diretamente no título. O facto é que nós, em 2011, nós cavamos um pulso muito grande do segundo lugar, digamos, entre nós dois para o terceiro, fruto de treinarmos juntos e andarmos unidos. Isto na altura meteu muita confusão às pessoas do mundo do motocross, aos pilotos, mas foi mais do que provado que nós conseguimos ter uma relação muito boa fora da pista. Dentro da pista fomos agressivos e fizemos ultrapassagens complicadas, digamos assim, um ao outro, mas o que nós fazíamos dentro da pista ficava dentro da pista. Fora da pista nós sempre fomos muito unidos. Cheguei várias vezes a ir buscar a casa para ir treinar comigo, porque o pai não tinha possibilidade. Por isso é com orgulho, os pilotos têm que se juntar. Acho que deve ser o único sítio no mundo em que os pilotos não se juntam, devem ser nos Açores e Portugal continental, porque de resto em todo o mundo se vê pilotos a treinarem com pilotos, rivais, por vezes o mesmo treinador a treinar 3 ou 4 pilotos de equipas completamente diferentes. Isso só é bom para a modalidade, o facto das pessoas estarem unidas no lado de fora e criarem um ambiente de festa é essencial para o desporto. E infelizmente nos últimos anos aqui nos Açores, principalmente na classe dos iniciados, houve alguns desentendimentos fora da pista por parte das famílias e não pelos pilotos, e é importante que os pais se lembrem que os miúdos acima de tudo estão ali para se divertir, para criar um ambiente de festa e não para terem guerras nem divergências naquelas idades. Acima de tudo é um desporto de família. Está disponível para liderar um projeto neste sentido? Tinha gosto em ter alguém sobre a minha tutela, digamos assim, a fazer o campeonato. Infelizmente, uma coisa é arranjar apoios para mim enquanto campeão regional, outra coisa seria arranjar apoios para ter alguém sobre a minha tutela. Posso lhe dizer que se tivesse que escolher um dos miúdos, um dos valores para trabalhar comigo, gostaria que fosse o Ruben Oliveira. Que, além do talento natural que tem, é um piloto que é extremamente fluido, sabe aquilo que faz e que se calhar não teve o devido apoio que deveria ter e acima de tudo é humilde. Foi a primeira pessoa quando eu numa corrida de 2011, quando fui campeão, foi o primeiro piloto a vir-me dar os parabéns, apesar de ter sido o meu maior rival. Por isso, se tivesse uma tutela, e não está fora de hipótese, se calhar, de ter um projetozinho a curto prazo, de ter alguém a correr com o meu nome, digamos assim, provavelmente a minha escolha recaria sobre o Ruben Oliveira. Só para fecharmos o programa, o Manuel Martins participou na segunda prova do campeonato de Enduro de São Miguel, conseguiu um segundo lugar. Faltam 2 provas, o Enduro também está colocado de parte? Não, o Enduro e o todo-terreno eu estarei sempre ligado, porque para já é o desporto que me fascina mais, é o Enduro e o todo-terreno. É certo que o facto de não possuir uma moto atualizada, uma moto já com 11 anos, mete um bocadinho uma moto já cansada, mete um bocadinho de parte da luta pela vitória. Mas estarei sempre ligado. É um desporto que não exige tanto fisicamente, nem tantas horas de treino, para nos mantermos lá. Certo que, para ser campeão, também teria que ter feito a primeira corrida e teria que me dedicar a ele como me dedico a uma motocross. Mas infelizmente a minha vida pessoal e profissional, as horas que tenho vagas para treinar fisicamente ou de moto já são cada vez menos, e por isso dificilmente estarei no Enduro ao meu mais alto nível, mas continuarei a marcar presença, porque com muito ou pouco treino sou sempre uma pessoa com quem eles têm que contar.
Não se esqueça que na edição de sábado do jornal Açoriano Oriental vai poder ler o resumo desta entrevista. Manuel Martins, obrigado pela sua presença no Flash Interview. A todos, um ótimo fim de semana.